Bom dia, boa tarde, boa noite. Vai depender, meu aluno, do horário em que você está vendo esse vídeo. Eu sou a professora Laura Fiuza, como vocês sabem, de História, e estou aqui hoje para fazer uma aula rápida com vocês aqui hoje sobre a vinda da família real portuguesa para o Brasil e o seu processo de independência que vem em seguida. Tá certo? A gente começa aí vendo como é que estava o cenário na Europa nesse período, né? Início do século XIX, as tensões europeias estavam muito grandes devido à movimentação de Napoleão Bonaparte e o domínio que ele vinha a cada dia mais obtendo sobre os países vizinhos, tá? Mas teve um país que ele não conseguiu subjugar sob hipótese alguma, que foi a Inglaterra, tá? A Inglaterra poderia ser considerada a dona dos mares, por ser uma ilha, né, e ter todo um forte armado ali para fazer essa defesa. Então Napoleão não conseguiu subjugar a Inglaterra. Sendo assim, formou-se essa rivalidade, né? Inglaterra de um lado, ingleses do lado, países absolutistas do mesmo lado, todos eles contra ali o poderio de Napoleão. Mas aí, o que é que Napoleão vai fazer? Estrategista como ele vai criar um bloqueio continental, com o interesse de isolar a Inglaterra de transações comerciais e assim levá-las à decadência e à falência, tá? Então ele vai obrigar os países que ele já dominou, que ele já possui alguma autoridade, né, e que ele tem poder de ameaçar, que não comercializem mais com a Inglaterra, isolem a Inglaterra comercialmente dentro da Europa, tá? Dentre esses países que ele vai buscar fazer esse isolamento, ele vai querer obrigar também Portugal a entrar nesse sistema. Mas Portugal, inicialmente, vai ficar querendo fazer um jogo meio duplo, um jogo da boa vizinhança, querendo se dar bem tanto com a França, tanto com a Inglaterra. Mas é óbvio que isso não vai dar certo, né? E ele vai se ver ali pressionado, né, a adquirir, a se posicionar e escolher um lado. Como ele já tinha uma série de transações econômicas com a Inglaterra, e nesse caso estava cada vez mais dependente economicamente da Inglaterra, ele acabou optando pela Inglaterra até também por uma questão de lógica, porque a Inglaterra na realidade já era um império há muito tempo já estabelecido, e Napoleão com a França estava mais ou menos ainda engatinhando, começando a se estabelecer. Então ele pensou que seria arriscado de repente ele adquirir, né, uma parceria com a França, e daí ele abraçou totalmente ali a causa da Inglaterra. E foi assim, com o apoio da Inglaterra, que ele decidiu, para se defender do ataque de Napoleão, que obviamente viria, né, depois dessa decisão, e fugir, né, toda a família real, mais a sua corte, para o Brasil, e de lá do Brasil manter a sua autonomia a partir do Rio de Janeiro, que seria nesse momento a nova capital do Brasil. Ao chegar aqui no Brasil, Dom João já começa a implementar uma série de novas medidas, tá? Entre elas, a abertura de portos às nações amigas, porque até aquele momento o Brasil só poderia comercializar com Portugal, né, que era a sua metrópole, mas até por exigência da própria Inglaterra, nesse momento Dom João vai abrir os portos para nações amigas, para negociações. Além disso, ele vai criar o Banco do Brasil, vai criar a primeira Biblioteca Nacional, vai incentivar o desenvolvimento da imprensa, incentivar o desbravamento do interior do Brasil, que ainda era pouco conhecido, vai estabelecer a Marinha do Brasil, entre outros elementos que ele vai ali compor para tornar, né, o Rio de Janeiro e o Brasil um local ali apropriado para que ele se estabeleça com sua família, né, e com sua corte. Essa movimentação vai gerar uma grande transformação, principalmente no Rio de Janeiro, né? Que vai sofrer uma grande reforma urbanística, vai se tornar um local totalmente diferente e vai receber também influências culturais, né, científicas, que vai movimentar e transformar também as mentalidades da população, principalmente da elite, que vai ser que vai se beneficiar diretamente dessas mudanças, tá? Essa mudança de mentalidade também vai promover ali o surgimento dos primeiros partidos políticos, dentre os quais a gente vai ali focar, elencar o Partido Português, o Partido Brasileiro e o Partido Radical. Sendo que o Partido Brasileiro era um partido que não defendia a independência do Brasil, mas defendia uma autonomia econômica, né, com relação a Portugal, de não estar recebendo tantos mandos e desmandos vindos de Portugal. Já o Partido Português era formado por militares e alguns comerciantes que se beneficiavam da posição do Brasil enquanto colônia e gostaria que o Brasil voltasse a ser uma colônia e não um Reino Unido como se tornou após a chegada de Dom João.
E o Partido Radical era fundamentado mais em um grupo advindo ali do Nordeste que estava, não só não estava sendo beneficiado com a chegada de Dom João, como estava também sendo prejudicado pelo alto custo, né, que estava saindo ali para o Brasil sustentar o conforto, né, e as mudanças que estavam ocorrendo no Rio. Eles estavam em processo de crise econômica, pagando altos impostos, e aí eles começaram a querer fustigar ali um processo de proclamação da República e dissociação ali do comando de Dom João. Então esses três partidos políticos, né, vão estar ali nessa rivalidade, o Partido Português, o Partido Brasileiro e o Partido Radical. Como eu já falei, né, essas transformações vão ser positivas para o Rio de Janeiro, especificamente para a elite, né, porque essas mudanças também vão provocar um aumento muito grande do custo das coisas e a população pobre não vai ficar tão confortável com isso. Se a população pobre do próprio Rio já não estava confortável, imagine você então de regiões, né, distantes dali que não estavam recebendo esse incentivo. Então no Nordeste o processo era de crise, tá? E é devido a isso, né, que vai surgir aí uma revolta em Pernambuco que vai ficar também conhecida como a Revolução dos Padres, tá? Essa Revolução dos Padres, ela vai ter líderes diversos, né? Comerciantes e inclusive padres, e é por isso que vai ser conhecida assim. Eles vão estar pleiteando nesse momento, né, uma mudança e a dissociação de Pernambuco do Brasil e a proclamação de uma república, tá? Inclusive, eles vão conseguir proclamar essa república num período de 75 dias em que eles vão tomar a região, mas depois eles vão ser capturados e vão ser mortos, tá? Com exceção de Frei Caneca, que vai ser anistiado nesse momento, mas lá na frente, se envolvendo em outro processo de revolução, ele vai ser morto também. Mas não é só aqui no Brasil que está a tensão, né? A crise econômica está batendo aqui de uma maneira exorbitante, mas mesmo assim, lá em Portugal, a situação também não é boa, porque em 1815, Napoleão vai ser pego, e a ordem, né, do Congresso de Viena é que todos os seus reis, né, todas as coroas retornem para suas posições na Europa, e Dom João vai se recusar. Com isso, vai gerar uma grande insatisfação em Portugal, que deseja, né, que o foco das atenções, né, o foco de toda a lucratividade, a movimentação econômica positiva retorne para lá. Eles estão se sentindo abandonados lá economicamente, em crise, e vão pleitear o retorno de Dom João. Como Dom João não vai retornar, vai gerar um grande desconforto, eles vão também lá lançar uma revolução que vai ser a Revolução do Porto, tá? Essa revolução tem aí a ideia de tornar Portugal aí uma monarquia constitucional, onde um parlamento vai ditar as leis, tá? A partir de construir uma constituição que Dom João seria obrigado ali a assinar, perdendo ali boa parte dos seus poderes de autoridade dentro do país. Com isso, ele vai acabar retornando para Portugal, né, para diminuir ali as animosidades, e vai deixar Dom Pedro I aqui enquanto príncipe regente do Brasil. Tá? Ele voltando para lá, ele vai ser obrigado a assinar, né, ali a sua aprovação dessa nova Constituição, né, e vai enviar também para cá uma lei, ou melhor dizendo, um decreto, né, que impõe ali o fim da regência de Dom Pedro no país, né, no Brasil, a retomada do Brasil à condição de colônia e o retorno de toda a família real para Portugal, né, assim como todos os revolucionários da Revolução do Porto pleiteavam. Mas aí, né, Dom Pedro vai ficar naquela sinuca de bico, né, como se diz. Ele vai ficar sendo pressionado por um lado e outro, e com o apoio ali do Partido Brasileiro, ele vai acabar optando por ficar. Ele vai bater pé firme. Em 9 de janeiro de 1822, ele vai dizer que fica. É o chamado Dia do Fico. E aí, a partir do momento que ele faz isso, praticamente ele já dá um grande passo ao processo de independência do Brasil, né? Porque a partir dali ele determina também que não vai mais acatar as ordens que vierem de Lisboa, que as ordens de Lisboa só serão acatadas depois que passarem por ele, né? Tornando ali o Brasil meio que autônomo das demandas que vinham de Portugal. Aí foi questão de tempo até que no dia 7 de setembro, também de 1822, enfim, a independência do Brasil fosse proclamada, né? O chamado Grito do Ipiranga.
E mesmo assim Portugal não vai aceitar isso, e depois de alguns anos, com o pagamento de uma taxa, né, eles vão assinar um tratado de paz e amizade, onde Portugal vai, enfim, aceitar esse processo.